Verdade bíblica. A grande tribulação é o nosso assunto que abordaremos nesse nosso tópico. Para tanto, estaremos assim falando com toda intrepidez, usando o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, versão revisada. Estaremos falando, abordando livremente o assunto tribulação em geral. Esse sinal que indica a oposição a Deus já era predito pelos profetas do Antigo Testamento, Jeremias como Daniel. Em Jeremias capítulo 30, versículo 7, nós encontramos a seguinte palavra, expressão, que nós podemos dizer: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Todavia há de ser livre dela. É o que nós encontramos na Escritura Sagrada. E nós sabemos que o Deus de Israel, ele tem essas palavras de aviso para conosco, falando sobre a grande tribulação. No profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, a parte B do versículo, eu quero ler todo o versículo, fala assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele dia, ou até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É o que nós encontramos na palavra do eterno Deus. E para tanto nós podemos dizer que o Senhor, ele tem seus caminhos, não é verdade? E na passagem citada, o tempo de angústia futura está associado especialmente com Israel. É uma especialidade com Israel. Será que a tribulação aqui predita restringirá, ou seja, será somente para Israel? Não, é uma especialidade com eles, mas não é só com eles. Mas o Novo Testamento ensina acerca da tribulação como? Como que o Novo Testamento ensina? Para isso temos que considerar o sermão profético, Evangelho de Mateus, capítulo 24, com referências de tais versículos, mas essa passagem é difícil de interpretação. Para isto, precisamos analisar cada contexto, porque o que torna essa passagem difícil é que há algumas referências à destruição de Jerusalém e outras estão associadas à parousia, Então nós temos que ter esses olhos bem abertos concernente essas demais coisas, porque o profeta Malaquias e todos os profetas da Bíblia, quando fala algo, nós temos que olhar passado, presente, futuro, especialmente quando se fala exatamente da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, lemos a seguinte referência: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É o que os discípulos perguntaram para Jesus. É o que os discípulos perguntaram para Jesus. Então um estava preocupado com o fim do mundo e a volta do próprio Cristo, Quando Jesus profere então o seu sermão, concluímos que ele se trata de ambos os assuntos, desta forma. Porém, quando lemos o sermão, vemos que ambos os assuntos estão mesclados, de maneira que não é fácil determinar se Jesus fala de uma ou de outra, ou de ambas. Então precisamos estar de olhos bem abertos à profecia. E o que chamamos de condensação profética, o que nós chamamos de condensação profética, é razão de estarmos falando dessa maravilhosa palavra aqui nesse momento. A destruição de Jerusalém tornara-se um tipo do fim do mundo, por isso a mistura. Jesus também fala como se estivesse descrevendo acerca do povo de Israel e da vida da Judéia.
Mas como observou Herman Idebold, o profeta retrata nas cores do mundo que ele conhece. Os profetas pintam o futuro com o pincel da sua própria experiência. Assim Jesus também faz a sua explanação. É o que nós observamos concernente a essas coisas, né? Assim começamos a entender que esses eventos não estão restritos apenas a Israel. Então começamos a entender dessa forma, né? A tribulação é um sinal que deve ser esperado pelo povo de Deus ao longo do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Observemos os versículos 9, 10, 14 de Mateus 24. Jesus previu o sofrimento e tribulação para o seu povo no futuro. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. João capítulo 15, versículo 20. Capítulo 16 e versículo 33. Paulo e Barnabé ensinavam que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14 e versículo 22. Mas no sermão profético, Jesus fala de uma tribulação que não houve igual e nem haverá. Mesmo que ela tenha um colorido judaico, versículo 20, estas palavras mostram que ocorrerá uma tribulação da qual aquela do ano 70 foi apenas um tipo e depois da qual Jesus virá. O versículo 29 é que nós podemos ler essas referências, aí pode pegar a sua Bíblia e conferir. Então, este sinal, tribulação, não é restrito apenas ao tempo do fim, nem tampouco somente ao povo judeu, mas com certeza este sinal intensificará na época da quase próxima, né? A segunda vinda do Messias ou de Jesus Cristo, como você queira entender. Observemos que não encontramos nas palavras de Jesus indicação de que a grande tribulação será restrita aos judeus e que a igreja não estará ou não terá de passar por ela, como ensina alguns, ou seja, algum dispensacionalista, né? Então tem alguns que ensinam aí diferente. Se os cristãos suportam tribulação desde o início do cristianismo, por que estariam de fora nesta parte final? Fica a pergunta aí para você se responder. Se toda a vida os cristãos enfrentou aí, né, tribulação, será que estaria fora agora no final? Se Jesus disse que esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, que base temos para dizer que esses são apenas judeus, né? Observe o versículo 31 e veja que os escolhidos eleitos serão recolhidos dos quatro ventos. Estaria Jesus falando aqui apenas de judeu? Então é bastante nós observarmos isso. Portanto, tribulação é um sinal extremamente associado à igreja de Jesus durante toda a sua existência e não será diferente no fim dos tempos, né? Ou seja, no fim. Ela aumentará, e embora possa não atingir o mundo inteiro por conta da sua redução, todavia a igreja estará aqui na terra, né? Então é bom nós pensarmos nessas situações, porque a Bíblia é clara em dizer assim. Os dispensacionalistas usam o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 21, que inclusive condiz com Atos, né, 13, 7, para afirmar que os santos e que se refere o texto são apenas judeus e não a igreja. No entanto, sabemos que ainda que o profeta, ou seja, a profecia, né, melhor dizendo, de Daniel se referisse aos judeus em primeiro momento, todavia, num aspecto múltiplo, o termo também inclui a igreja, ao qual estará presente na grande tribulação. Precisamos ter esses detalhes na nossa vida e esta observância das várias referências de Apocalipse aos santos. Apenas uma refere-se aos anjos, capítulo 14 e versículo 10. As demais falam dos santos de Deus, ou seja, seus fiéis apóstolos e profetas, incluindo a igreja. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, 8, 3 e 4, 11, 18, 13, 7, 10, 14, 12, 16, 6, 17, 6,
18, 20 e 24, 19, 20, 20 e versículo 9 e 22 e versículo 6. Então basta eu e você, nós confirmarmos isto na palavra do eterno Deus, né? É algo que nós podemos ver de pertinho. E para tanto, vamos fazer uma consulta rapidão na natureza da grande tribulação. No Novo Testamento, apesar dos cristãos viverem em tribulação constante, pouco se fala acerca de uma tribulação específica que acontecerá nos fins dos últimos tempos, dos últimos dias. Mas, de fato, apenas Jesus no sermão profético e João em Apocalipse falam dos acontecimentos finais relacionados ao que se chama grande tribulação. Os demais escritores, apesar de falarem das tribulações em geral, sobre as quais todos os crentes devem estar submetidos, não tocam no assunto específico desta tribulação que acontecerá no fim dos últimos dias. Geralmente eles não falam muito sobre isso, não, os escritores, principalmente do Novo Testamento, não falam muito sobre isso não, né? Mas só em Apocalipse nós encontramos isso aí, e Jesus referindo no Evangelho que Mateus escreve. Alguns acontecimentos que Jesus profetiza vai desde o princípio das dores até o tempo do fim, e são os seguintes: falsos cristos enganarão muitos, guerra e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, filhos contra pai, fomes, terremotos e epidemias, tribulação, perseguição e martírio, apostasia, ódio, traição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor e pregação do evangelho a todas as nações. Como já vimos, todos esses sinais são características da igreja desde a primeira vinda até a parousia, né? Que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Isso explica porque quase todos os autores do Novo Testamento não falaram da grande tribulação especificamente, ou seja, eles já viviam em tribulação e perseguição por causa do nome de Jesus, e esses sinais já aconteciam em sua época, por isso não falaram sobre o assunto. Por certo, podemos abraçar desta forma, não é verdade? E então, embora Paulo soubesse que esse tempo ainda não havia chegado, contudo ele o esperava para os seus dias, o apóstolo Paulo esperava para os seus dias. Por isso, nas cartas de Paulo, não lemos sobre grande tribulação especificamente, porém temos fartas referência à tribulação de modo geral. Exemplo, né? Aqui, Romanos, né? Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? Então o apóstolo Paulo sabia dessas coisas, não é verdade? Então por isso que o apóstolo Paulo, ele na sua carta aos Romanos, ele escreve dessa forma, sabendo que nós gloriemos na tribulação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6, lemos a seguinte referência: e vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo de espírito. Então o apóstolo Paulo, sabendo que já tinha palavra em muita tribulação. Na primeira carta de Pedro encontramos referências que falam da tribulação como meio de vida normal para os crentes em todos os 5 capítulos. 1 Pedro 1,6, 1 Pedro 2,19 e 21, 1 Pedro 3,14, 1 Pedro 4,12, 1 Pedro 5,9. E nós encontramos também Tiago falando na sua carta, encorajando os crentes a suportar as tribulações com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 e versículo 12. Então nós encontramos desta forma a palavra do eterno Deus. Mas seguindo as profecias de Jesus, o apóstolo João, nós veremos algumas características destas que será a maior tribulação de todos os tempos. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Ela começará com engano e apostasia. Marcos capítulo 3, versículo 9 e 10. Também seja uma característica responsável por carregar tanta gente nesta época.
As pessoas amarão o futuro, ou seja, o engano, né, que vai vir no futuro tremendamente, do anticristo, por haverem rejeitado a verdade hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículo 9 a versículo 12. Pode conferir na sua Bíblia. Ou seja, esse engano vai imporar a idolatria, ou seja, esse homem, né, esse anticristo, adoração à pessoa do anticristo e do próprio diabo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, 8 e versículo 15. A adoração ao anticristo será a religião futura e as pessoas irão a se aderir facilmente devido aos falsos milagres e à rejeição da verdade do evangelho hoje. Os que rejeitaram serão mortos. Eita, desta forma. Ela atingirá cruelmente os fiéis de Deus, ou seja, é a tribulação que vai atingir os fiéis de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 a 17. E capítulo 3, versículo 7. Esta perseguição será horrenda, né? Será horrenda. E seu alvo é principalmente os santos de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 21 e versículo 22. Em sua época será normal blasfemar de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 20 e 25. O caminho para o anticristo é a grande tribulação, está aberto, pois já vimos estas coisas acontecendo com muita naturalidade no dia de hoje. Ela terá um tempo reduzido, a tribulação terá um tempo reduzido. Daniel, capítulo 7, versículo 25, parte B, da palavra do eterno Deus, né? E no evangelho que Marcos escreve, capítulo 13 e versículo 20. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 14. 13 e versículo 5. O termo um tempo, ou seja, um ano, dois tempos, 2 anos e metade de um tempo, 6 meses, ou seja, 3 anos e meio é o mesmo que 42 meses em Apocalipse. O tempo reduzido indica que não poderá fazer tudo o que quiser e quanto quiser. A vinda de Jesus interromperá a sua ação. Ou seja, Jesus vai salvar o povo de muitas tragédias, né? Perto dos dias do seu encerramento, a ira de Deus será derramada sobre os ímpios, culminando com a volta de Cristo. Apocalipse capítulo 16, versículo 2 e versículo 10, 19, 20 e 21. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. Os dias da grande tribulação serão dias terríveis, afastamento de Deus, de desprezo aos mandamentos e de rejeição à igreja, exaltação do homem e coisas semelhantes, as quais que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1 ao versículo 5. Quem ama o mundo, mesmo que esteja na igreja, se aderirá facilmente às propostas do anticristo. Apocalipse capítulo 13 e versículo 16 ao versículo 18. Veremos isto agora, o que significa o número da besta, que é o número 666. É o que nós vamos estar dando a conferida, ou seja, vendo o significado do número 666. Desde os primórdios tem havido imenso debate sobre o que seria o significado, o número da besta, descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, algumas especulações, né? As primeiras ideias eram de que este número, pela geometria hebraica, correspondia ao nome de César, Nero, no hebraico, né? Então seria 666. Depois dele, o imperador Domiciano foi tido como uma besta devido à sua crueldade em perseguir os cristãos, né? Já vimos que os reformadores imaginavam que o anticristo era o Papa, ou uma hipótese, né, sistemítica do Papa, ou papado, o poder, né, imperial do papado. Mas quando nós vemos esse número 666, a Bíblia diz que é o número de um homem, e o seu número será 666. Só tem um homem na Bíblia, vou deixar essa para você pensar aí. Só tem um homem na Bíblia que nós não sabemos que marca ele recebeu, que é Caim.
Ninguém sabe qual a marca Caim recebeu. A Bíblia diz que ele era o homem do maligno. A Bíblia diz que ele era o homem cruel, né? E ele provou isso matando o seu irmão. E a Bíblia diz a besta que era e já não é. Ou seja, a Bíblia afirma que Caim era do maligno, ou seja, ele foi incorporado pelo espírito maligno e se tornou maligno. E a Bíblia diz que a besta que era e já não é. Será isto que nós poderemos dizer? Ou tem algumas dúvidas nos corações? Nos dias atuais houve especulação não somente sobre pessoas para identificar com o anticristo, como também sobre o que seria a máscara, né? Essa marca, ou seja, essa marca. Que marca seria essa? É a marca visível? Alguns dizendo que é o chip aí, né? Mas estão andando aqui. Já disse que era o surgimento da rádio, já disseram dessa forma, né? Depois da televisão e ainda do computador e código de barra, a internet, o chip a ser colocado na mão, etc. Há tantas coisas que fala que é, mas a Bíblia diz que é uma marca, né? Uma marca. Não é um objeto, é uma marca. Todavia sabemos que alguns números são simbologia, principalmente dos livros apocalípticos, né? Então nós temos que ter essa ideia, essa certeza que algumas coisas são símbolos. Esse é o significado do número 666. Aderir-se a tudo que é humano, ou seja, número 6, é o significado. Representa o homem. A repetição do número 6 mostra que o homem, ou seja, quer retirar Deus de cena, né? A centralização em seu lugar. Quem concordar com certamente já tem um número da besta, 666. 6 o número do homem. 6 representa o homem. E o 6 é a retiração de Deus do centro e colocar o homem. Então aí já tem um significado do número 666. Portanto, não há muito que conjecturar sobre esse número, pois fica claro que representa toda investida da humanidade contra Deus para desonrá-lo e substituí-lo. Então esse é o número 666, o sistema que se prepara para receber a besta ou o anticristo. Na verdade já está em oposição a Deus desde Caim, né? Porém, desde a fundação da igreja por Cristo, esse sistema tem se aproximado da igreja, adentrando em suas portas e tentando fazer com que a igreja de Jesus se conforme com o sistema desse século, para que muitos crentes infiéis sejam presos às faces do mestre do maligno, do engano, né? Então são coisas esquisitas. E por isso nós devemos saber que tem propósito a grande tribulação. Assim como toda tribulação serviu para aperfeiçoar os filhos de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, de modo igual a grande tribulação também terá o seu propósito, né? Uma coisa é certa, que o verdadeiro eleito jamais se separará de Cristo por causa de tribulação qualquer que seja. Romanos capítulo 8 e versículo 35. A rejeição que a igreja terá contra o anticristo resultará numa perseguição e guerra. Apocalipse capítulo 13 e versículo 7. Este é outro propósito da grande tribulação: demonstrar a investida dos inimigos de Deus, ou seja, contra Deus e seu povo, né? Então é desta forma que serve esta grande tribulação aí. A diferença entre grande tribulação e a ira de Deus é o que vamos descobrir alguns detalhes aqui. Uma confusão muito comum que os dispensacionalistas fazem e não saberem discernir entre grande tribulação e a ira de Deus. Acham que se trata da mesma coisa e não se trata. Usam os versículos de 1 Tessalonicenses 1 e 10 e 5 e 9 para tentar provar que a ira de Deus é o mesmo que a grande tribulação, não é? Entretanto, não somente esses versículos, mas muitos outros provam que a ira de Deus é algo completamente distinto de tribulação. Refere-se à punição de Deus sobre os ímpios, né? João 3,36, Romanos 1, 18, Romanos 5, 9, 2 Tessalonicenses 1 e 8, Apocalipse 6, 16 e 17, 14, 10, 16, 19 e 19, capítulo 19, versículo 15, Apocalipse. Então nós vamos olhando esses versículos, conferindo. A ira de Deus começa na grande tribulação,
culminando com o castigo eterno, e tem como destinatário os ímpios pecadores impertinentes, e não a igreja, né? Não tem nada a ver com a igreja, a ira de Deus. O termo a ira de Deus, ao contrário, é de salvação, não é verdade? Portanto, nós devemos ter cuidado. Pelo texto de João 3,36, percebemos que o termo ira constrata a vida, né? Ao contrário, a vida. Então precisamos nós ter esse zelo, né? Para nós não incorrer em erro. Porque, veja bem, aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna, é salvo. Aquele que não crê no Filho permanece sobre a ira de Deus, ou seja, perdição eterna. Então é muito claro entender isso. Não é preciso uma pessoa muito intelectual, biblicamente, para entender esses detalhes, não. Só aceitar a Bíblia como está escrito. Isso nunca significou que os justos não sofrem. Muito pelo contrário, os justos sempre sofreram e sempre sofrerão perseguição por causa da justiça. Porém, são tidos como justos diante de Deus, o que significa a sua salvação, né? Ao mesmo tempo em que os ímpios, no futuro, o anticristo, persigam os justos, todavia sobre os ímpios que a ira de Deus se manifestará, ou se manifesta. A ira de Deus não atinge os salvos, mesmo que os salvos estejam sendo perseguidos pelos ímpios. Portanto, se a ira de Deus significasse a mesma coisa que a grande tribulação, então haveria provas bíblicas de que a igreja não passaria por ela. Mas como já vimos, trata-se de duas coisas diferentes. A grande tribulação atinge a igreja e a ira de Deus atingirá os ímpios. É o que nós vimos na Escritura Sagrada, que eu acabo de mostrar para você. Os dispensacionalistas argumentam que Ló é um tipo, o exemplo do Antigo Testamento que acontecerá com a igreja. Diz que assim como foi com Ló, né? Retirada da destruição de Sodoma, assim a igreja será retirada antes da grande tribulação. Todavia o argumento não procede, muito pelo contrário, apoia a doutrina pós-tribulacionista, né? O Ló foi retirado da cidade para que viesse sobre ela, não a tribulação, mas viesse sobre o quê? A ira de Deus. Assim como diz com o Novo Testamento, que diz que Deus não nos deixará perecer na sua ira, mas não diz que não iremos passar pela tribulação. Ou seja, vamos pegar o princípio aí do governo de Cristo, porque o governo de Cristo é todo chamado de grande tribulação, né? Mas a grande tribulação mesmo é os últimos 3 anos e meio. Daqui a pouco eu te explico sobre isso aí. Outra coisa, as pessoas virem Ló fugindo. No entanto, segundo os dispensacionalistas, o arrebatamento vai ser secreto, né? Então temos que ter algo para nós explicar melhor dentro disso aí, né? Não precisamos ter medo da grande tribulação, não precisa ter medo não. Ela nada pode fazer com a nossa alma ao alterar o destino eterno se nós permanecemos em Cristo. Apenas Deus tem poder de condenar tanto o corpo quanto a alma. É o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 28. E ele é o que devemos temer, ou seja, a Deus. A grande tribulação, apesar de ser uma intensificação das tribulações anteriores, que a igreja sempre sofreu, em nada terá seu propósito alterado, né? A alteração é querer desviar os crentes, né? Ela será mais intensa porque já está no fim. O diabo já terá sido solto e a parousia está próxima. Mas não tem diferença das tribulações anteriores, viu? Pode ficar tranquilo, não tem diferença não. É certo que a igreja estará presente na terra quando a grande tribulação chegar. Isso é indiscutível. Daqui a pouco eu explico isso aí com um gráfico. Pois, como já vimos, essa tribulação será imposta pelo anticristo. E a Bíblia diz que aos santos que ela perseguirá. Ou seja, o anticristo perseguiu os santos, né? Ao invés do medo desses dias, devemos ter vigilância, preparo e obediência ao mandamento do Senhor, que está intimamente ligado ao fim, pregar o Evangelho, né? Se nós não fizermos isto, de toda forma virá a perseguição que nos levará a evangelizar, assim o fim chegará. Porque na falha da palavra, ou seja, porque nós não, né? A Bíblia não vai falhar, e nós temos que pregar o Evangelho.
Então tem que ser perseverante. Portanto, aprofundemos cada vez mais nossas raízes cristãs para estarmos preparados, aleluia, caso sejam os nossos dias. Pois aqueles que vivem em uma vida espiritual descomprometida cairão facilmente, e aí sim sofrerão aquilo que tanto temem, que é a ira de Deus. Aqui está o gráfico que eu quero lhe mostrar. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3, nós lemos a seguinte palavra, vamos ler. 5:3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, grife isso aqui, paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão, né? Então o escritor diz que não vai escaparão, ele não diz escaparemos, ele falou escaparão, ou seja, isso está falando das pessoas que vai ficar por aí, porque quando for quebrada essa paz aqui que vier a dita chamada grande tribulação, a igreja será arrebatada aqui, no meio dos 7 anos, que é o governo de Cristo. Aqui, o governo de Cristo é chamado de a grande tribulação, e a duração será de 7 anos. Então tudo isso que é chamado de grande tribulação, mas na verdade a grande tribulação será aqui, os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. Vamos dar uma conferidinha? Daniel capítulo 12, versículo 21. Então naquele tempo, né, o profeta Daniel falando, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos seus filhos, do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, tá vendo? Porque aqui vai ser quebrado, o qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao seu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida, né, será salvo, né, será guardado dessa maldade. Não é verdade? Então precisamos de nós entender esses detalhes, ao qual nós, né, fazemos parte desse povo que nós iremos, né, verdadeiramente preparado e ficar contente para ir para o céu. Então no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7, o profeta Jeremias, ele falando da palavra do eterno Deus, ele diz o seguinte, Jeremias: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Então o profeta Jeremias aqui falando, ele fala desse jeito, né? Então vai ser um tempo de angústia para Jacó. E então, meu prezado, aqui nós encontramos esses desígnios todos. E saiba que os primeiros 3 anos e meio do anticristo será de pura paz, né? Vai ser paz, né? Vamos dizer assim, aquilo que as pessoas têm esperança de ter, casa, vai ser todo mundo ninguém vai morar de periferia, vai ser todo mundo numa verdadeira paz. Mas no meio dos 7 anos, que é 7 anos, né, o governo dele, ele vai quebrar. É aqui que Jesus certamente buscará a igreja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não é livre de tribulação, ela vai ser livre da grande tribulação. E a grande tribulação, da qual se refere a Escritura Sagrada, é somente os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. E aqui fica essa palavra. Meu nome é Carlos Roberto Gomes Ribeiro, e quero dizer para você que se você quiser entrar em contato comigo, aqui está o meu telefone, é da Vivo. Também está meu e-mail, para mandar um e-mail para mim, né? Se você se achar por bem, mandar um e-mail. Também aqui tem um WhatsApp, você também pode mandar um WhatsApp para mim, daí está o WhatsApp. E quero dizer para você que temos outros títulos também, né? Que você interessado, você pode estar acessando, pesquisando aí no Google esta maravilha, né? Esses outros títulos que nós temos, que nós já falamos, né? Que é dízimo, testamento, masturbação, é verdade bíblica, né? O que Deus de Israel, em Cristo Jesus, continua te abençoando desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus.